E vocês aumentaram o FII quando vocês começaram a utilizar a inteligência artificial? Não. Então eles não estão gostando tanto assim, né? Por que não teve uma valorização no trabalho de vocês a partir do momento que vocês estão agregando qualidade dentro do projeto do cliente? Me dói ver a Amanda com o olho lacrimejando. Verdade. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Vocês não precisam fazer nada sozinhos. Nada sozinhos. Chegamos no último episódio do Reality SOS Agência. Faz conteúdo, faz conteúdo, faz conteúdo, faz conteúdo. Os perfis, tanto da agência, quanto dos seus clientes, quanto de vocês, ele tem que se posicionar como uma pessoa. Essa temporada que foi marcante em todos os sentidos. Então foquem na execução desse plano aqui, vocês vão sair do outro lado com muito sucesso. Eu já fechei clientes assim, já participei de grupo de corrida e fechei um cliente que é meu cliente há 6 anos, inclusive, participou da segunda temporada do SOS. Se eu fosse seu sócio ouvindo isso aí, eu acho que, não diria que eu daria 0, mas eu daria entre 0 e 1. Pelo que eu tô entendendo, tu tá monetizando. Estou monetizando o departamento. Quer ver como eu monetizo o departamento? Possivelmente vou sair da quadra. Tudo isso que vocês estão me trazendo é muito mais fácil de resolver do que vocês estão pintando. Vai fechar com chave de ouro. Nós somos agora uma agência parceira da RD Studio. Vocês estão ligados nisso? Palmas para nós, gente! Tatiana Martins falando sobre a importância do relacionamento com o cliente, a começar do onboard. E a gente fecha com Marcelo Germano encantando sobre a parte da governança e a importância da gestão entre os sócios. Se prepare, porque está incrível. Então dá uma respirada, né? Eu sei que a gente está aí num volume insano de conteúdo, de emoção. A gente já viu comercial, a gente está começando a organizar a casa com o Nantab também, de certa forma, já conduzindo toda essa gestão de projetos interna da Quadri, inovação. Falamos, né, sobre liderança com a Karine, gestão de pessoas. E aí, eu queria, já que a gente está falando de pessoas, eu queria entender para vocês como é que é para vocês a gestão de pessoas, cliente, pensando em cliente, desde o onboarding, como é que é isso para vocês? Eu queria sentir um pouco mais de vocês, como é que é isso na Quadri. Bom, do onboarding, quando o cliente entra, a gente faz uma reunião de onboarding junto com o briefing do projeto, onde aí a gente já apresenta a equipe, a gente faz ali uma conexão para que a gente humanize também o projeto, do cliente vê a gente e a equipe também vê o cliente, porque depois que entra na esteira de produção, a equipe acaba não vendo muito a cara mesmo do cliente, exceto em reuniões. Então esse é um momento onde a gente tenta gerar esse contato maior. Aí no onboarding a gente apresenta qual que vai ser o projeto, fala da Quadri, quais são as nossas metodologias, como que vai funcionar o projeto, o que que é responsabilidade nossa, o que que é responsabilidade do cliente também dentro do projeto. E aí a gente já emenda no briefing, que é onde a gente abre para o cliente falar sobre o projeto em si, né? As perguntas que a gente tem do briefing para poder seguir com a execução. Em termos gerais, é isso. E a única coisa a mais que a gente faz, encerrando, né, o onboarding é que depois que a gente coleta as informações necessárias, né, tira dúvida, então como a equipe está junto também, se surgir uma dúvida fora do briefing inicial que a gente tinha previsto, a equipe já tem acesso ao cliente para perguntar, a gente faz já um checklist com o cliente ali ao vivo de próximos passos, né, então o que ele precisa mandar para a gente, o que a gente precisa, o que a gente vai entregar de próximo, né, então por exemplo, geralmente acaba sendo da nossa próxima entrega o cronograma para ele, e aí a gente já revisa com ele tudo que ele precisa entregar para a gente também. E aí segue depois de uma forma mais interna, né? Isso. E é isso, mas quando entra um cliente, no sentido de projeto, ou quando entra um recorrente que é feito na primeira vez. E aí, talvez para os clientes recorrentes, a gente faça só nesse primeiro momento, embora não sei se um onboarding deveria acontecer mais de uma vez, só que parando para pensar que o cliente fica muito tempo na casa com a gente, isso não é revisitado. Não é, talvez, reapresentado de alguma forma. Não sei se faz sentido. Na boa, para mim, isso é uma bela de uma portaria.
Qualquer um faz isso que vocês fazem. Tudo isso que vocês falaram, para mim, não passa de um punhado de coisa de operação. É uma bela de uma porcaria isso, e qualquer um faz isso. Um freela faz isso. Vocês entendem que um freela faz isso? Na casa dele, de pijama? Compete de igual com igual para vocês? Faz isso igual, cara. O que é assim, ó? Se a gente quer se colocar numa prateleira onde tem uma grande base de medíocres, né? No sentido de medianos, né? A gente tem a maioria dos medianos aí. Onde é que vocês acham que vocês estão numa outra prateleira ou a gente faz o que a média faz? Para mim, vocês não passam da prateleira de medíocres, dos medianos ali. Então, a fim de que a gente otimize isso e de que a gente, de verdade, Bruno, humanize essa relação, né? Então, talvez seja usar tudo que já fazem, que em vias de operação tá lindo, vocês fazem isso muito bem, essa relação, toda a passagem de bastão, apresenta time, toda essa condução é linda, mas talvez esteja faltando eu chamo isso de borogodó, aquele temperinho, e eu acho que eu posso ajudar vocês nisso. Aliás, eu não. Tem uma pessoa que vai ajudar vocês. Aguardem, que eu tenho um plano para vocês. E aí, para que a gente possa fazer este plano acontecer, eu preciso de um compromisso. Vocês estão dispostos a mudar o que for preciso no relacionamento com o cliente de vocês? Sim. Vocês acham que tem margem para isso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente, em relacionamento, tem uma boa... Uma nota, sei lá, se a gente for colocar uma nota média de um 5, acho que a gente tá num 6 a 7, sabe? Pelo menos de relacionamento. Mas tem muito para melhorar. Eu acho que existe espaço para melhorar sim, e principalmente melhorar enquanto toda a equipe que faz parte do onboarding. Acho que esse é o X da questão. De humanização mesmo, expandir isso. Para que não seja só, por exemplo, quando o Bruno faz onboarding, quando eu faço onboarding, mas que a gente, já que todo mundo participa, que todo mundo tenha um alto nível. Acho que isso Então falta. vamos ver mesmo se tá bom mesmo? Vamos ver? Vamos. Então vamos. O serviço, para ser bem entregue, ele passa por algumas etapas importantes, como o comercial, para fazer a venda, a parte de onboarding, ongoing e a entrega. Isso tudo é técnico, essencialmente marcado e pode ter processo definido para isso. Mas tem uma camada importante aí chamada atendimento ao cliente, carinho, o foco no cliente, que faz toda a diferença na jornada. E para isso eu trouxe a minha sócia e amiga Tatiana Martins para trazer toda a metodologia do Nantab para a Quadri e fazer com que eles tenham essa camadinha pronta para eles. Está preparada? Estou pronta. Então vamos lá. Bora. Eu sou a Tati Martins Lima, sou head sócia da Nantab junto ao Rodrigo, junto ao Diego, e hoje eu vim aqui mostrar para esse time a experiência do cliente, que é o pilar, que é o centro do atendimento. Bom, dando sequência então a essa imersão importante que a gente tem feito aqui na Quadri, eu trouxe... Enfim, eu acho que antes de apresentar ela, eu queria dizer para vocês que uma das etapas mais importantes que a gente tem dentro, né? Tivemos grandes mentores aqui e falou de venda, a gente falou de muita coisa muito legal, mas tem uma etapa que é tão importante que é o atendimento ao cliente, né? Tanto na entrada dele, quanto durante o flow, né? Durante a jornada dele dentro, né? E eu estou trazendo aqui vocês porque vocês conhecem um pouquinho ela, né, do que a gente tem feito no onboarding do Nantab, mas Tatiana Martins, minha sócia e head de CS aqui no Nantab, ela é, cara, um presente de Deus, assim, né, o que eu vou dizer para vocês, assim, o Nantab é uma startup de 10 meses de vida no dia de hoje, né, e, cara, como muita startup, lança o teu produto e vamos validar, vamos botar no mercado para rodar. E se a gente tem uma retenção de churn de 1,5%, como a gente tem hoje, é a metodologia que essa criatura criou. E aí é o que eu disse, cara, a gente precisa compartilhar isso com o mundo, né? O que tu tens feito aqui, e num breve histórico dela, ela é uma enfermeira, eu vou me meter aqui um pouquinho, uma doutora enfermeira, e que também é apaixonada por CS. Então, cara, cuidar de cliente, cuidar de gente, ela tem na essência, né? Então,
Estou trazendo ela aqui hoje para que ela possa colaborar com a Quadri através da nossa metodologia, como a gente utiliza isso dentro do Nantab, para otimizar aquilo que já é incrível em vocês, né? A retenção de vocês é excelente, mas se a gente apertar alguns parafusos, a gente aumenta esse valor percebido. Principalmente depois de tudo que a gente viu na hora de vender, aumentar o nosso ticket médio, fazer esse valor percebido ser efetivamente percebido. Então, com vocês, Tatiana Martins vai tocar agora um dos pontos mais importantes, que é a chegada do cliente e a manutenção dele dentro da nossa agência. Estou até emocionada com uma apresentação dessa. Que tu merecias. Uma honra dessas, né? Meu Deus, receber tudo isso, não preciso nem colocar no meu LinkedIn, no meu currículo Lattes, né? Gente, então realmente é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, conhecendo vocês pessoalmente. Eu também estava com uma expectativa lá em cima para esse momento. E me planejei muito, né? Essa metodologia que o Rodrigo mesmo trouxe, né? Que a gente vem construindo, porque não sou só eu, né? Atendendo o cliente, ele também faz essa engrenagem rodar, ele, Diego Sandoval, enfim, o time do Nantab. E eu fico muito feliz de a gente ter essa oportunidade, de a gente passar um pouquinho do que a gente vive do cliente com o cliente nesse ramo de atendimento, de experiência, de sucesso, né? De marcos, de encantamento com o cliente. E poder trazer para vocês, assim, né? Para que vocês tenham cada vez mais uma qualidade de atendimento e de um relacionamento. Eu acho que é o ponto principal, esse relacionamento com o cliente de vocês. Porque se hoje a Quadri é o que é, porque vocês têm um ótimo relacionamento, não é só a entrega, não é só os resultados, não é só o objetivo, não é só o que o cliente comprou, adquiriu de produto, serviço, seja o que for. É o relacionamento, é esse laço que vocês criam com o cliente de vocês. Porque é muito mais gratificante o cliente se manter com vocês na agência e trazer mais pessoas, mais clientes, mais empresas, e ele ter uma segurança de que a Quadri faz uma boa entrega, de que a Quadri não foca somente no objetivo de vender, né? Mas é muito mais que isso. Então, esse método que a gente construiu é justamente para a gente melhorar cada vez mais esse ticket médio, para cada vez mais melhorar os números e, né, resultados que vocês querem alcançar com a Quadri. Mas, acima de tudo, vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é essa experiência do cliente. O que é entregar o sucesso para o cliente de vocês, né? E aí, para isso, a gente começa com uma dinâmica. Então, Rodrigo, me ajude com essa dinâmica. E aí, a ideia aqui é o seguinte. Cada fatia dessa, ela faz parte dessa metodologia que a gente vai explorar aqui. Mas para vocês entenderem cada etapa, né? Essa fatia aqui desse círculo, ele é a área comercial. Aqui é a parte do diagnóstico. Aqui é a parte da intervenção e aqui é a parte da aplicação. Eu não vou explicar para vocês agora sobre o que é cada etapa, porque a nossa ideia é que vocês coloquem, né, o que vocês já têm de experiência com o cliente de vocês e tá tudo bem. Baseado nessas palavras. Isso, comercial, diagnóstico, intervenção e aplicação. Nem precisem anotar que a gente tem as palavras aqui para vocês colocarem. E aí a gente vai entregar essas palavras e vocês, em conjunto, vão vendo aí o que cada palavra, para vocês hoje, com a experiência que vocês têm com os clientes, ela se enquadra em cada fatia desse círculo, desse diagrama. E aí depois da experiência de vocês, aí sim a gente vai entender como ficou, para a gente ver como realmente a gente pode aplicar esse método. Então, Rodrigo, acho que dá para entregar as palavras para eles. Fiquem à vontade. Comercial. Diagnóstico. Isso, anota aí. Então, vocês vão ver a palavra aqui e vocês podem consultar a Tati sobre esta palavra aqui. Aqui a gente não vai ajudar se isso é um comercial, se isso faz parte de um diagnóstico, se isso é uma intervenção ou se isso é uma aplicação. Uhum. Tá? Tem que estar em um só. Tem que estar em um só. A gente vai no meio. Por enquanto, sim. Beleza. Aí, se tem dúvida sobre a palavra, a gente explica. Então, a primeira que a gente tem aqui é acolhimento. Acolhimento. Tem acolhimento durante toda a jornada, né? Não só no comercial. Tem durante toda a jornada, mas pensando na No escuro aqui. Isso aí, essa é a ideia mesmo, tá? Eu acho que como onde talvez ele mais aconteça, pode ser no
comercial na entrada do cliente, da gente acolher o cliente, as dores dele, as necessidades dele, para de fato, até pensando quase como se fosse uma coisa física, né? A gente acolher ele para dentro da agência. Eu acho que daqui ele seria talvez a entrada disso. A aplicação é o ato de aplicar algo, é a execução, né? A execução de... Esse é o máximo de briga que a gente tem. Tô vendo. Tá lindo! Estou adorando. Isso foi um debate muito acaloroso que tivemos. Bom, então para a gente aplicar esse método DIA, entendendo o DIA como diagnóstico, intervenção e aplicação, para isso aqui acontecer, a gente precisa do cliente entrando através do comercial, né? O nosso foco aqui é isso aqui, né? Mas para esse ciclo aqui se retroalimentar, a gente tem que ter etapa comercial. Não é o meu foco aqui hoje falar com vocês sobre o comercial. A gente vai focar nessas 3 áreas. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter ações aqui do comercial, né? Mas o foco realmente a gente vai trabalhar aqui na etapa, no método, literalmente, né? E aí, pensando nas palavras, né, a gente traz um pouquinho sobre cada uma delas. E eu vou contextualizando para a gente entender onde se enquadra. As mesmas que tem aqui. Isso, o que tem aqui é o mesmo. Então, a gente vai repetir o processo que vocês fizeram, mas agora tentando enquadrar, enquadrando onde realmente, né, cada ação do que eu planejei para mostrar para vocês. Então, descobrir aqui... Mas eu acho que vale um passinho atrás aqui, que é essa explicação do dia, né? Boa, Do isso. D e o De A, cada um, né? isso. Só para explicar para eles. Com relação ao método, né, esse diagnóstico, intervenção e aplicação. Bom, do diagnóstico, né? A gente tem essa passagem, né, esse kick-off aqui do comercial para o cliente. Então, assim, ó, o cliente chegou aqui, a jornada dele já começa aqui. Lembram lá da experiência do hospital, da recepção? Aqui é a boa imagem. Aqui a Amanda, ela tem que fazer a quadra e se vender. Isso. Vamos lá. Você é a Amanda vendendo. Você é a Amanda vendendo. Tá? E aí, aqui no comercial, a venda tem que ser muito bem receptiva, tem que ser muito acolhedora, né? Tem que saber entender do cliente já aqui, e ponto diferencial de vocês é o nicho. E isso traz todo valor. E além disso, né, atrair o cliente com os resultados que vocês já têm. E a gente já entendeu que um dos resultados que a gente pode aproveitar e trazer com muito mais insumo são os cases. Imagina, né, ouvindo de vocês que um cliente de vocês teve tantos aumento de clientes porque depois que contrataram a quadra. Olha que interessante isso, né? Então, o comercial, a gente já inicia a jornada do cliente aqui. Mas essa passagem aqui do comercial para o diagnóstico, que é onde a gente vai iniciar o onboard, é onde a gente vai começar a acolher e a reter o cliente. Então, a partir daqui, a Amanda comercial não vai mais atuar. Hoje ela faz, mas a gente entendeu a camisa comercial aqui no diagnóstico, a gente não tem mais a atuação. Porque o comercial, o esforço dele tem que ser em atrair, vender, 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 vender. Depois que tá na casa, o time vai se resolver com isso. A gente ainda fala muito lá no Nantado, com o Sandoval. Ele faz um briefing, vendi pro cliente, mas o cliente precisa disso, disso, disso. Eu disse para ele que a gente vai desenvolver essa feature daqui tanto tempo. Sandoval, vendeu, né? Depois que foi para dentro da casa, pouco importa, a gente se vira. E um pouco essa é a ideia do comercial. Mas, claro, é fundamental que o comercial esteja 100% alinhado com a entrega, com toda a jornada. Então, faz todo sentido a Amanda participar desse onboarding, sim, para ela entender como é a recepção desse cliente de início, como esse projeto vai ser executado, como vai ser as etapas desse projeto em cronômetro, em calendário, né? Então, sim, o comercial precisa ter entender do acompanhamento, das ações, das entregas que a agência faz. Então, no diagnóstico, a gente prepara todo o cliente. É o onboarding dele iniciando, é a implementação. É onde a gente começa a se
É o relacionamento que o cliente traz a dor e a necessidade e vocês vão resolver o problema dele. Então, a coleta de dados no diagnóstico, ela é essencial. Na verdade, a coleta acontece assim nessa transição, sabe? Do comercial para o diagnóstico. O briefing, o pré-briefing, né? Então, vocês têm 2 etapas ainda para ter muito insumo, muitas informações do cliente de vocês. E isso é muito importante para que o time tenha todas as informações necessárias do cliente para esse diagrama começar a acontecer. O diagnóstico, além disso, o cliente trouxe a dor, trouxe a necessidade, gente, porque isso não adianta. Qualquer coisa da vida que a gente for contratar, comprar, é para resolver um problema nosso. Seja do mínimo ao máximo, é isso. A gente tem uma necessidade, a gente tem uma dor e a gente vai buscar alguém que solucione essa dor. E aí é aqui onde a gente tem que deixar isso muito bem firmado. É um contrato que vocês estão selando com o cliente de vocês. O objetivo dele é isso. Vocês vão ter que entregar esse resultado para ele. Beleza, né? A gente entendeu um pouco do cenário do diagnóstico. Aí a gente parte para intervenção. A intervenção, ela é mais a parte interna mesmo, é a parte de processo interno, é o time, é vocês atuando enquanto líderes com os especialistas, com as frentes de contato com o cliente, é o planejamento, é a preparação desse plano de intervenção para a execução do plano de ação com o cliente. Então aqui, tudo isso aqui que surgiu aqui, tudo, né, as palavrinhas, as ideias, os insights e a entrevista, o briefing, tudo, a gente vai começar a ordenar nesse momento da intervenção. Então a intervenção vocês vão ter muito bem estruturado e delineado com o time. Marcos, cronograma, entregas, quais vão ser esses marcos de sucesso. E aí, se esses marcos de sucesso eles são muito longos, porque isso pode acontecer para projeto recorrente, até esse marco de sucesso acontecer, que são as situações transformacionais, são pontos essenciais, são situações que vocês vão entregar para o cliente, é um macro mesmo, é um marcão mesmo. E as pílulas são pequenas entregas, são momentos pontuais que vocês vão fazer durante esse processo, porque imagina o cliente estando aqui, passando aqui, esperando aqui para receber só aqui. Então aqui a gente tem que ter pílulas de sucesso acontecendo sim. Pequenas ações que não são os resultados, não são ainda o que vocês definiram aqui com ele, para lá na aplicação acontecer. E na aplicação é a ação realmente, a execução, é o acontecer. É onde a gente executa, é onde a gente aprende com os resultados que a gente está tendo, com as entregas que a gente está fazendo com o cliente. Então, na aplicação, além do que a gente entrega, é onde a gente vai ter o quê? O acompanhamento com o cliente. É onde a gente vai fazer o ongoing acontecer. Então, a gente tem um onboarding no processo do diagnóstico, que é o início dele, a preparação, a implementação, o levantamento de dados, de problemas, de briefing. E aí a gente prepara todo esse enredo, né, todo esse material, todo esse planejamento estratégico, seja o plano de intervenção, seja o plano de ação que é focado para o cliente, para daí a gente aplicar. E aí sim, na aplicação, a gente vai ter os marcos de sucesso, a gente vai ter os resultados que o cliente vai alcançar, a gente vai ter os relatórios de acompanhamento, os relatórios mensais. Então, aqui é onde a gente realmente mantém esse contato um pouco mais distante, porque daí a gente, né, tem as ações já acontecendo, a coisa já tá, a engrenagem já tá se rodando sozinha, né? É quando a gente consegue tirar as rodinhas, assim, quando a gente se sente mais maduro, vocês e o cliente. A gente já conseguiu passar aquele momento inicial de relacionamento, de criar intimidade, que a gente já começa a se conectar aqui, né, nesse momento superior aqui, e aqui a gente vai dar continuidade. Mas a continuidade, gente, a constância, a consistência, às vezes é muito mais difícil a gente manter do que aqui, ó. Porque aqui eu dou o mundo pra ele, eu ofereço tudo que eu tenho de muito mais. Aí aqui quando eu já tenho, igual casamento, né? Depois que a gente tá... E é um processo de passagem, né? Pra chegar na execução do time, na intervenção e na aplicação, tu tem que passar por aqui, por toda essa etapa. Então, a gente vai executar 100% disso aqui numa totalidade. Agora, a aplicação é onde a maioria da gente derrapa. Aqui já tem um pouco, tá? Mas aqui... Tem muita agência que já derrapa aqui, ó.
Então, sim, gente, esses indicadores que a gente não tem metrificado é fundamental. E o felizômetro, Amanda, que tu traz, a gente consegue metrificar, que a gente não vai conseguir trabalhar muito isso, mas vocês vão ter acesso, são as pesquisas. É muito fácil a gente aplicar uma pesquisa de NPS, de recomendação, não custa nada. Uma pesquisa de CSAT, que é um pouquinho maior, e vocês agora, com essa estrutura que a Quadri vai ter com clientes maiores, o CSAT ele é essencial. A voz do cliente, que é o VOC que vocês vão ter, é através das pesquisas. E, Tati, mais uma pesquisa, o cliente não responde. 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 Se o cliente é fiel, ele vai responder, vai dar estrelinhas e vai voltar e vai recomendar. Então, sim, isso vocês vão entender, porque é através das pesquisas que a gente vai vendo se a gente está no caminho certo. Então, sim, além disso, para a gente poder metrificar e os indicadores, para a gente ter isso, né, em números, as pesquisas de CS, elas são essenciais. E aqui eu anotei algumas coisas aqui porque eu conheço meu eleitorado. Eu sei o que passa na cabeça de vocês e talvez você esteja por 1h30 falando de uma coisa que eu não tenho problema. Não é esse, eu não tenho esse problema. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que a gente estava buscando aqui hoje? O que vocês acham que... Por que foi este papo aqui hoje? Qual era o meu interesse final aqui neste papo sobre cliente? Posso? Pode. Vai pensando. Não saiu aqui. Vai pensando. Eu tinha bastante coisa para falar, mas vou deixar para lá essa. Sei. Eu acho que pode ter um ruído aí entre o que a gente tem de visão de, por exemplo, a gente fala assim, a gente tem um atendimento bom, a gente acha que a gente tem um bom relacionamento, né? Falei, a gente já fui em casa de cliente, etc. Então, uma visão que pra gente, a gente tá cumprindo isso, mas os louros não são vistos, né? Então, não em termos de faturamento necessariamente, porque a gente não tem churn de cliente, não é uma bandeira, um alerta pra gente. Mas o quanto que a gente consegue entender que a gente, de repente, tá, como a gente já falou, né, deixando dinheiro na mesa, ou que até isso tá repercutindo para outros clientes, vamos pensar, até pensando na questão de CSAT e indicações, né? O quanto que os clientes realmente levam isso para uma nota de avaliação no Google Meu Negócio, por exemplo. Escutem o que eu estou trazendo aqui para vocês, escutem o que a Tati trouxe aqui para vocês, bota tudo na cabecinha, anotou aí 5 coisinhas e aplica uma ou meia ou nenhuma, mas escutam o que eu estou dizendo para vocês aqui. De tudo que eu trouxe, de todos os mentores que vão passar por aqui, apenas 2 vão abordar temas menos, pega essa fórmula e aplica isso aqui. Apesar de que isso aqui é uma fórmula. Mas aplica esta fórmula e executa isso aqui. O que a gente trouxe aqui é uma experiência de uma profissional da área que está aplicando em um modelo de negócio e que está se sustentando, se mantendo de pé. Porque é algo que tem feito muita diferença no nosso negócio. A gente tem nós temos um software de gestão de agências que, tirando o conceito por trás, não existe uma ferramenta no mercado que não tenha mais feature que nós. Todas têm mais feature que nós. E é loucura o quanto a gente tem gente de 8, 9 anos de operandi, saindo e indo para o Nantap. Uma porque acredita neste propósito, acredita num atendimento que teve desde o comercial, que é o que passou o bastão para esta mulher. E que isso entregou para a gente isso tudo. Então, raciocinem depois com o tempo para entender isso aqui que eu quero trazer. Eu tenho 4 linhas aqui para finalizar o nosso papo de hoje. Primeiro de tudo é que eu tenho na minha empresa uma pessoa que busca incansavelmente o cliente. Ela está cagando para a performance. Ela acorda e dorme com a capa dela de gordura toda para proteger, né? Porque uma camadinha de gordura protege do frio, protege do vento, protege de bala, protege de... Ela está ali protegida para proteger os pintinhos dela, como eu usei o termo com o Edu hoje, acima da performance. Claro que ela cobra o time de produto, ela me cobra, ela cobra por que o Santos vendeu, por que prometeu. Ela falou que existe essa discussão entre quem vende e quem faz o acolhimento, né? Mas eu tenho na minha empresa
O DNA da minha empresa nasceu para o cliente first, né? O cliente em primeiro lugar. Meu segundo ponto aqui é que vocês e muitas empresas, não todas, mas a maioria das agências, tem mais de 3 mil alunos, mais de 600 mentorias 1 a 1, 95% dessas empresas são orientadas a performance e a resultado. Tá errado? Óbvio que não. Eu estaria sendo um completo imbecil se eu dissesse isso para vocês. Mas são pouquíssimas que são orientadas para o cliente. O meu convite aqui para vocês é que isto vire cultura. A busca pelo cliente, o desejo de cuidar dele, o desejo de fazer com que este cara seja cuidado e acolhido. Isso é acima. Quer ver uma prova disso? Qual o papel do Vitor nessa história toda? Ele realiza o atendimento para acolher as Uma demandas. resposta bonita. O que o Vitor faz? Ele atende o cliente. Ele atende o cliente. Sim. Ele vai o quê? Responder. Eu anotei aqui, ó. O papel do Vitor é responder e atender. Isso. Sim. O papel do Vitor não está em encantar. Este não é o papel do Vitor. Porque há uma cultura de essencialmente a gente focar na performance e no resultado. De novo, na entrega, no palpável, no que eu toquei. Tá aqui, ó. Tá aqui, porque tá isso aqui, essa é a última etapa aqui, ó. Não tem absolutamente nada de errado nisso. Mas o que eu quero convidá-los aqui é para acrescentar esta camada de gordura em que a gente vai orientar e vamos nascer orientados a partir deste meu convite, porque de tudo que a gente está trazendo aqui para vocês, vai da aplicabilidade, né? Vai de vocês entenderem se faz parte daquilo que vocês acreditam. Mas se vocês acrescentarem isto como cultura, como pilar fundamental, se vocês acreditarem nessa parada, mano, vocês estão colocando a Quadri num lugar em que estes 10 mil de ticket médio desejado vai ser o menor. Porque este valor, tudo isso aqui que Tatiana traz, eu cobro o mesmo preço e eu tenho muito menos feature que ele. Porque eu tenho, quando o cara entra no Nantab, ele é abraçado, ele é acolhido. E o simbolismo do apelido é só uma dessas coisas que a gente acaba entregando. Eu me envolvo com as pessoas. Claro, eu sou uma startup ainda, eu ainda posso, se Deus quiser, um dia eu não vou ter tempo de fazer isso. Mas eu ainda me envolvo. Não, o cara tá... Não, traz aqui que eu vou fazer uma call. Eu entro agora uma call com ele, que eu quero resolver, eu preciso resolver, eu quero... Por que não trazer essa mentalidade de startup? De querer cuidar a todo instante? De se preocupar com o cliente como o verdadeiro vértice disso tudo. E não o resultado. O resultado é sine qua non. Ele é, cara, obrigatório. A Tati já falou, vocês vão ter que entregar essa parada. Porque esse é um discurso que a gente vai alinhar. Esse é o discurso gelado, frio, que a Amanda vai fazer aqui. Ah, eu tenho isso aqui, meus cases são esse, blá. Quando cai para cá, eu acrescento esta camada de cuidado, de carinho, de se preocupar comigo. O meu projeto não é mais um. O que eu estou trazendo aqui para vocês é que o papel do Vitor não é responder. Estou trazendo aqui que o papel do Vitor é encantar. É se preocupar verdadeiramente. É se levantar da droga da cadeira dele e ir para a mesa do outro lá e dizer assim, e aí, cadê? Talvez não seja o perfil do Vitor, mas para agora tudo bem. Mas em algum momento vai ter que ter essa disciplina e este carinho para se preocupar genuinamente. Fica aqui o meu convite para que a gente coloque o cliente-centrismo, né, verdadeiramente aplicado, né, para que a gente consiga colocar esta camada importante de valor como uma cultura da Quadri, como um diferencial competitivo legítimo e como uma forma mais exagerada disso que vocês já fazem, uma forma mais viva disso que vocês já fazem, cuidando de pequenas pílulas, cuidando de pequenas experiências, né? E por que esse balãozinho aí? Esse balãozinho é o novo simbolismo que eu trago aqui para vocês, porque toda relação vai se desgastar, de casais, de amigos, parentes, relações comerciais.
elas vão se desgastar. E se a gente não alimenta, assoprando regularmente, a gente vai fazer com que esse balãozinho murche, como o de vocês murchou um pouquinho. Por mais que eu tenha imaginando que vocês já estão uns 50 minutos aí, doendo o dedinho de apertar, porque é isso que nós como empresa fazemos. A gente está o tempo todo apertando, o tempo todo apertando. Só que tem um jeito de fazer isso ficar melhor, né? Eu encher e talvez deixar vazar o vento, porque vai ter, né? Essa relação vai com o tempo. Os clientes vão embora um dia, isso é natural, né? Talvez demore 15 anos, mas eles talvez vão embora um dia, né? Então, o que eu preciso fazer para não deixar isso murchar muito é encher regularmente. Continuar enchendo isso regularmente. E o cliente no centro, com tudo isso que a gente falou aqui, vai fazer com que essa relação seja pouquinho por dia. Pouquinha coisa, né? Para que a gente continue enchendo sempre. Agora vocês podem soltar o balãozinho de vocês. É? Pode. 3. Ter alguém do Nantab que nos atende, mostrando como fazer, achei muito carinhoso, na verdade, né? Da gente conseguir se sentir ainda mais assistido, de falar assim, vocês já são bem atendidos e venham aprender comigo. Foi muito legal, temas mais suaves, acho que pra gente até, né, dar uma equilibrada com todo esse ritmo do SOS, mas que trouxeram uma visão bastante sensível de como a gente trazer algumas coisas de visão de como atender o cliente, de como se relacionar com o cliente, que a gente às vezes tinha um pouco de ressalvas, né, de como fazer. Mas me deixou bastante pensativa e são coisas que eu quero levar com certeza para o time para que a gente consiga melhorar ainda mais esse relacionamento que a gente preza bastante. Foi também uma virada de chave, porque a gente tem esse pilar de pessoas muito forte, mas até então muito focado no interno, até no nosso discurso. E aí foi uma perspectiva muito legal que a Tati trouxe, de que a gestão de pessoas ela vai para o cliente também. Então, no final das contas, é tudo sobre pessoas. E a gente precisa entender o quanto que o nosso processo está sendo claro para o cliente, o quanto que ele está se sentindo acolhido na agência, qual que é o nosso diferencial com todo esse contato humano que a gente preza tanto e que a gente tem como um pilar tão forte. E se tornou muito claro que a gente precisa melhorar esse processo e, na verdade, implementar um novo processo de onboarding e todo um sucesso do cliente, que hoje a gente entende que é muito importante e que, por ser um pilar, é mais importante ainda. Então, tem bastante trabalho pela frente. Agora que a gente já entendeu aí tudo que a gente precisa fazer, eu queria que hoje a gente fizesse um exercício da minha metodologia 135, 136. Vocês já viram isso? Tá. Então não com esse nome. Eu fiz na Exp, né, na temporada 2, e eu quero agora que a gente faça ela aqui, tá? E por que isso é importante, né? Porque isso vai ajudar vocês a escolher algumas prioridades. Se não agora, mas pelo menos conduzir um pouco melhor para essas ações que a gente virá a fazer. Como é que funciona 135, 136, né? A gente vai começar imaginando 5 anos para frente, ok? E eu quero que a gente faça esse exercício aqui agora. Claro, gente, que o que a gente vai estar fazendo aqui é uma futurologia completa, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui é um exercício individual. 5 anos, então, lá em cima, lá na longe, eu vou estar como? Numa sede própria, eu vou estar com uma filial em Paris, nós estaremos atendendo, inclusive, Estados Unidos, out of home nos Estados Unidos. Como é que vai ser essa quadra daqui a 5 anos? A gente vai ter ganho prêmio, a gente vai... Quantos funcionários, faturamento, como é que vai estar isso? Será que a gente vai ter ganho o selinho de Great Place to Work? Dá mais um minutinho, tá? Não tem certo e errado, é exercício de futurologia mesmo. Será que a gente já vai ter vendido a quadra para outra empresa? E eu quis fazer isso aqui com vocês neste dia para que a gente entenda que daqui, o que eu posso usar do que eu aprendi que vai me ajudar a dar esses próximos passos. Lembrando que essa visão é uma visão que a gente vai fazer por um bom tempo. Então, o meu convite para vocês, e a gente não vai terminar isso aqui agora, é
3 meses e 1 mês tem que estar muito alinhado a tudo aquilo que a gente aprendeu no SOS. Isso tem que nos ajudar. Vai caber a central de inovação do Edu? O departamento de inovação? Vai. Então, cara, vamos priorizar o departamento. Porque notem, né? A gente, claro, tirando as quantidades, mas aqui já diminuiu, aqui 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Aqui já mantém os 5. Então, a gente vai chegar numa conclusão, talvez de 3 ou 5 coisas dessa lista, da lista de Quadri para poder fazer. E aí é onde a gente começa a dizer, bom, daqui 1 mês eu tenho que estar já com tal iniciativa do Ricota, eu tenho que estar com tal iniciativa do Eduardo, e eu tenho que estar com tudo que o Kiso me explicou nas minhas redes sociais já ativão rodando. Entende? E aí a gente vai ter uma escolha, não só pensando no que esse é um exercício de 135, 136, completamente baseado no futurologia. Mas não te parece que é acessível eu chegar neste meu sonho? Sim, que é um sonho legal pra caramba? Um sonho que vai mudar a minha vida, da minha família e... Sim. Então, agora eu quero mostrar pra vocês... É possível! Vem aqui me dar um abraço! É possível, mano! É possível! Claro que é, porra! A gente não precisa só levar porrada. Ninguém tá dizendo que vai ser só 1000 maravilhas. Não, vamos ter as porradas. Mas agora, me parece que, porra, a gente olha num lugar lá, um pedido do Brunão logo quando ele veio, cara, eu queria aqui até deixar minha agência pronta para ser vendida. Mano, aqui, por que eu não vou entrar nisso aqui agora? Porque se hoje vocês estão fazendo coisa para contratar uma consultoria para o negócio de gestão de pessoas, aqui ganhando dinheiro, mano, eu contrato como eu contratei uma empresa para fazer o valuation da minha empresa. Ela ficou 6 meses fazendo diligência dentro da minha empresa. Vocês vão ter essa grana para contratar uma empresa para fazer esse valuation. Então deixa lá. Mas se eu tiver com este caminho desenhado, orquestrado, que animal, mano. Que animal isso. Não é distante. É distante 5 anos, mas é possível. Se eu desço isso aqui, eu consigo criar a minha quadra dos sonhos. E aí a gente vai para essa listinha de vocês aí. A metodologia 135, 136 foi criada em um pilar muito importante. Onde nós queremos chegar? Onde nós queremos estar neste futuro de 5 anos para frente. A partir daí, vamos fazendo recortes de anos para trás até chegar nos dias de hoje e entender o que é preciso fazer para não desviar deste sonho de futuro. E a partir destes pequenos recortes de períodos de tempo é que a gente vai entendendo o quanto é possível sim, desde que tenhamos foco e saibamos objetivamente para onde a gente quer ir. E é exatamente esse exercício que eu fiz com a Quadri e coloquei na íntegra na área de membros do Nantab. Acesse o QR Code e vai conferir, porque está muito legal e é um baita exercício para você praticar aí na sua agência, na sua gestão. Bom, se acham que acabaram aí as novidades e os presentes, nós temos um presentaço aqui que eu quero compartilhar com vocês. Vocês fazem sites, não fazem? Sim. Sim. Cara, o site, WordPress provavelmente? Sim. WordPress e Elemento. Uhum. Posso dizer para vocês que trouxe aqui uma solução muito legal para compartilhar. Bom, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, para quem desenvolve, a gente sabe o quanto é difícil a gente gerenciar as hospedagens e escalar de forma sustentável e realmente rentável. E por isso que o nosso patrocinador, a Rustu, ela criou o Rustu Alliance. O Alliance, gente, só para explicar para vocês, ele é um programa exclusivo para quem quer ir além de só simplesmente hospedar o site. Ele é, de verdade, a oportunidade que vocês têm de criar o próprio ambiente dessas hospedagens com total autonomia. Com margens comerciais bem interessantes, tá? E uma infraestrutura, robusta pra caramba e de primeira linha. E com ele vocês vão ter acesso a um painel white label, ou seja, vai estar com o nomezinho Quadri lá. E aonde vocês vão poder vender
diversos serviços da agência de vocês. Além das hospedagens de sites, cara, uma infinidade de possibilidades para criar planos, inclusive, sem que os clientes de vocês saibam que é a Hostu que está por trás desses planos, ou seja, vai estar tudo no nome da Quadri. Cara, e o melhor de tudo é que esse painel, ele vem recheado de automações que vão agilizar muito a rotina de vocês. Ele cuida das cobranças, das compras recorrentes, suspensões de serviços, cara, em um mundo de coisas. Tá tudo de forma automatizada, gerenciada pelo próprio painel da Hostu. Bom, e o melhor de tudo é que esse painel, ele conta com automações que vão facilitar a rotina de vocês, né? Ele vai cuidar das cobranças, das compras recorrentes, suspensão de serviço, cara, e tudo mais, sem que tu te preocupe com absolutamente nada e sem que tu precise se perder fazendo essas tarefas manuais e chatas do dia a dia, né? Tem mais, tá? O Hostu Alliance, ele dá acesso aí a planos de hospedagens exclusivos, olha só, muito mais barato que os planos convencionais, além de descontos progressivos que conforme tu vende mais sites, mais descontos acontecem, mais descontos incidem ali, né? E além de tudo isso, aquilo que a gente sabe que é uma das coisas mais desafiadoras, que é o suporte, né? A gente sabe o quanto é importante e lá a gente conta com um suporte prioritário. Tem um gerente de contas dedicado para que possa sempre estar com a gente nos momentos de aperto. Eles estão lá, junto com a gente, jogando junto, né? E, claro, tudo isso rodando numa infraestrutura incrível, servidor de alto desempenho, a gente tem segurança avançada, escalabilidade para suportar aí picos de acesso, como, por exemplo, se a gente fizer um dia um lançamento de um infoproduto, alguma coisa, a gente tem essa possibilidade dentro do Alliance. Então, o que a gente tem que entender aqui é que eu tenho uma infra, tenho suporte, tem um painel white label com o meu nome, e isso tudo tendo muito mais facilidade de botar dinheiro no bolso. A possibilidade de a gente ganhar dinheiro com a Hostu Alliance é muito grande. E aí também, para você que está assistindo aqui agora, tem o QR Code que aparece aí na tela e tu vai saber mais dos benefícios para conhecer. Fica o convite para que você conheça o Hostu Alliance. Inclusive, tem um presente para lá de especial para quem está acompanhando a gente aqui, que é um cupom de 15% de desconto da Hostu Alliance, que é muito mais do que uma parceria, é uma aliança estratégica para escalar o seu negócio. Então, se tu tem agência, não pensa duas vezes, clica aqui no link aqui debaixo do vídeo e acessa lá. Bora conhecer o serviço do Alliance? Vamos. Bora. Então, bora botar mais dinheiro no bolso com qualidade, segurança, confiabilidade, escalabilidade e um painel white label para ajudar e passar mais moral e credibilidade para a nossa firma. Combinado? Combinado. Então, fechou. Pois é, meus queridos. Chegamos a um momento importante aqui, né? A gente já passou por um bocado, né? A gente já viu um monte de mentor, um monte de conteúdo importante. Mas para mim falta algo importante. Em qualquer empresa, a gente precisa de um líder, de um capitão, do técnico, aquele que é o batedor de bumbo para fazer a coisa acontecer. E de verdade a Quadri não tem isso, né? Por mais que cada um de vocês seja responsável pela área, a gente não tem um CEO, uma CEO, né? A gente não tem uma definição muito específica do Bruno, cara, que por mais que a gente já tenha visto essa separação, né, de tarefas, a gente já tenha definido isso, mas eu não sinto isso de verdade ainda confortável dentro de vocês, né? A gente diminuiu, a gente tirou atividades da Amanda, mas ainda eu sinto que por conta da cultura de vocês serem extremamente próximos, eu sinto que isso ainda é uma barreira, eu sinto que isso ainda é algo que somos linear. Quando de verdade não é nem a questão da linearidade, que vocês de fato são, mas estruturalmente para que a gente tenha um representante, uma pessoa que controle as nossas entregas, tanto internas quanto da liderança, que faça este controle acontecer de maneira otimizada, que respire progresso, que respire avanços, a gente precisa de um CEO. E eu não sei se vocês estão preparados para isso, por isso que eu
eu preciso que a gente defina isso. Eu preciso que a Amanda assuma este papel. Essa é a minha definição. Eu acredito muito que a Amanda possa assumir este papel. E eu acredito muito, cara, que tu possa assumir esse papel de tudo que está aqui dentro da quadra. Este papel é teu. As entregas, tudo que envolve a operação, tu estás completamente pronto para que tu assumas isso. E você também. Tu é impressionante. Eu acho que já tem um bocado de elogio meu nesse todos esses episódios. E, cara, é tu. E eu preciso saber, gente. Amanda vai assumir esse papel definitivamente. Bruno vai assumir este papel. Vocês assumem este compromisso para que vocês possam elevar a quadra para este próximo nível? E aí? Olha, essa dificuldade não é só da Quadri, não. Muitas agências têm um pouco de restrição aí na hora de definir quem é o CEO. Porque há sempre esse sentimento de que quem é o CEO manda mais, pode mais. Enfim, o ego muitas vezes é colocado à prova. Mas, de fato, é importante alguém que capitaneie, que decida, que conduza e seja este grande tomador de decisão em prol deste sonho de futuro. A gente já falou aqui da 135, 136 e o quanto ter alguém orientado a resultado para chegar no sonho deste futuro desejado é importante, né? Então a gente vai entender agora se a Quadri vai continuar sendo guiada por 3 CEOs ou se a gente vai ter uma definição importante de quem é que vai comandar esta empresa para os próximos anos. Então, meu amigo, estou muito feliz de tu ter vindo, ter aceito esse convite. E a partir deste momento aqui a gente vai conseguir transformar a vida de uma agência. Eu tenho certeza que você vai fazer essa grande transformação na gestão desse negócio. Bora então, bora junto. Bora! Eu sou Marcelo Germano, eu sou o fundador do EAG Empresa Autogerenciável. Eu vim aqui ajudar a Quadri a acabar com o caos na empresa, melhorando pessoas e processos. Marcelo Germano. Bom dia, pessoal! Olha isso! Bom dia, tudo bom? Bom dia, você tá feliz, Eduardo? Eu tô muito feliz. Tudo Tá bem? feliz, Amanda? Muito! Prazer em te conhecer. Prazer, bora trabalhar, E aí, Bruno? Germano? Você tá feliz? Tudo jóia? Eu tô muito feliz. Que bom, que bom. Então, Muito bom ter você com a gente, muito bom. Vamos eliminar o caos aqui da empresa. Marcelo, Vamos colocar essa empresa para funcionar direito, bora? Assuma o posto. Legal, eu trouxe algumas ferramentas para a gente trabalhar. Já trabalhei um pouquinho antes de chegar, mas agora eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Então eu queria que vocês me contassem rapidamente um pouquinho da história, quantos funcionários a empresa tem, quanto tempo a empresa existe. E hoje eu queria entender quais são os principais sintomas. Por que eu falo sintomas, né? Porque quando a gente olha o problema, a gente acha que o problema na verdade é um sintoma. Então, por exemplo, estou estagnado, não cresço, isso é um sintoma. Esse não é o verdadeiro problema. As vendas, o problema não é as vendas, o sintoma é não estar vendendo. Minha margem é baixa, isso não é o problema, isso é sempre um sintoma. Então eu quero saber quais são os sintomas. Depois a gente vai identificar qual é a causa raiz dos problemas, o que gera, qual é o problema que gera esse sintoma e a gente vai trabalhar em cima. Então são 4 perspectivas de objetivos estratégicos que a gente vai traçar aqui, mas nada vai funcionar se a gente não identificar qual a causa raiz dos problemas e a gente trabalhar na causa raiz do problema. Mas antes eu preciso conhecer um pouquinho da história da empresa. Conta pra gente. O SOS Agência levou até a Quadri o maior especialista em construir negócios e empresas autogerenciáveis do Brasil. E nessa mentoria, Germano levantou questões importantes sobre a Quadri. Com seu olhar clínico e experiência em gestão de empresas, ele fez perguntas estratégicas e entendeu como poderia ajudar a destravar pontos importantes como a governança, a gestão dos sócios, definição do CEO e organograma da Quadri. Vocês têm o organograma da empresa? Sim. Tá desenhadinho, cada função clara, toda função com o descritivo da função, o que aquela função faz, o que não faz? Então, a gente tem o organograma com nomes. Então, a questão do descritivo de cargo a gente tem específico do que foi criado na contratação de cada pessoa. E aí no organograma a gente tem quem cuida de cada coisa
Então, tem ali o desenho das áreas da empresa, quem que está responsável por cada área. Está desenhado em algum lugar isso? Tá, tem um... Você consegue me mostrar isso? Posso puxar no teu ali? Eu quero ver, Então, esse aqui é o mais atualizado que a gente tem, que a gente utilizou para o nosso planejamento desse ano também, que é a separação do organograma da agência em operacional, tático e estratégico. Então, aqui no operacional a gente tem toda a equipe, então tanto os 6 colaboradores quanto a gente também inserido em alguns momentos. E aí a gente tem o tático, que é a parte ali de movimentação e organização dos projetos. E a gente tem o estratégico, que é o olhar para o CNPJ mesmo, olhar para a estratégia da agência. Então hoje aqui no estratégico a gente tem os sócios, que seria o topo, né, da pirâmide. Aí aqui no tático a gente tem hoje eu e a Amanda, eu como gestor de projetos efetivo mesmo, e a Amanda que atua também, até por uma conexão com o comercial, acaba fazendo essa ponte. E aí no operacional mesmo é onde a gente tem toda a produção. E aí aqui a gente tem marcado até como uma atenção onde que a gente está inserido no processo. Aí com uma visão também de hierarquia dentro de cada um dos setores ali, né? E aí com base nisso a gente tem uma visão também de futuros cargos que a gente precisa contratar para que a gente consiga tirar essas marcações de pontos críticos. De vocês, onde vocês estão nesses pontos críticos. Então essa é a visão geral. Vou mostrar para vocês como que a gente faz isso daí, tá? E aí depois a gente vai falar de cada ponto desse específico. Perfeito. Então como que a gente faz isso? Eu vou precisar ele no quadro, vou precisar de uma caneta para mostrar para vocês. Pelo que eu conversei com vocês aqui, esse aqui é do quadro? Qualquer um deles, né? Pelo que eu conversei com vocês, é assim, ó. O que eu entendo? Então pensa o seguinte, a gente vai ter um macro processo, cadeia de valor, certo? Como a gente gera valor para o cliente. Depois eu quero analisar uns números de vocês. Nessa cadeia de valor eu vou entender como que você está gerando valor, tanto para o cliente como a empresa. E a ideia da cadeia de valor é eu entender o seguinte, ó, eu vou ter o que a gente chama de... Eu vou fazer, não importa quantas caixinhas são, tá? Mas basicamente é um desenho assim. Você vai ter processos primários, tá? Que são os processos centrais da sua empresa, tá? Processos primários. E você vai ter processos secundários ou processos que eu prefiro chamar de apoio, tá? Ou são processos de apoio, que suportam o processo primário, tá? Que são caixinhas também de processos que a empresa pode ter, beleza? Essas caixinhas aqui são as caixinhas que vai gerar o que a gente chama de valor, tá? E aí valor é valor para o cliente, você tem um cliente feliz na outra ponta, mas quando eu estou falando valor, essas caixinhas aqui é o que vão sustentar o lucro da sua empresa, tá? Então é assim que ele é gerado. Pelo que eu conversei com vocês, vocês têm 2 processos, tá? Vocês têm 2 processos, pelo que eu entendi aqui do que a gente conversou. Eu acho que falta um, mas vocês têm praticamente 2 processos, tá? O processo de vocês têm um processo comercial, ou não, né? E você tem um processo de operação, que é o teu processo de entrega, tá? Eu chamo isso de operação, tá? Teu processo de entrega. E aí você vai ter aqui como apoio. Pensa que dentro desses processos eu posso ter vários outros processos. Eu estou olhando ele macro, estou olhando o processo macro. Como apoio, vocês não falaram, mas como apoio, toda empresa tem que ter o financeiro, tá? Toda empresa tem que ter o financeiro. Como apoio, você vai precisar de gestão de pessoas. Então, eu vou colocar aqui gente e gestão, tá? Gente e gestão. Preciso fazer gestão das pessoas, né? Tenho gente e gestão, tá? E talvez no o teu gestão de projeto está dentro da operação. A gente precisa identificar isso. Mas vamos deixar simples assim. Financeiro, gente e gestão, tá? Eu não sei o que vocês têm em termos de tecnologia. Você tem alguém que é da área tech? Você tem algum departamento que é uma pessoa que cuida de dados, Sales Ops, alguma coisa assim do tipo? Não. Então, basicamente, vocês estão com 2 processos primários e 2 processos secundários. Eu acho que falta coisa aqui, a gente vai entender isso. Mas o que você tem que entender na gestão para você poder fazer uma boa gestão da rotina? Uma vez que eu identifico um processo primário, meus processos primários,
Tá? Eu tenho que entender quais são os indicadores do meu processo primário. O que vai indicar se eu estou performando ou se eu não estou performando. E a gestão a gente faz através de rotinas. E essas rotinas são as reuniões semanais, as reuniões diárias e as reuniões mensais. São rotinas que têm que ser executadas toda semana, todo dia, todo mês. Beleza? Então essas são as rotinas que vão manter a engrenagem funcionando. É a rotina que vai mostrar se você está indo para o caminho certo para o teu objetivo ou não. Então, por exemplo, aqui eu acho que está faltando processo de marketing. Mas dependendo da empresa não precisa de um processo de marketing. Dependendo da empresa é só um processo comercial. Beleza? Você não precisa, né? Mas eu acho que está faltando. Sim. Mas aí a gente vai entender aos poucos. Hoje os seus processos primários são comercial, eu vendo, operação, eu entrego. Dentro da operação tem vários outros processos. Certo? Dentro da operação eu tenho vários outros processos, né? Eu tenho um processo financeiro, tenho um processo de gente de gestão, tá? E pode ser que eu tenha outros processos, como tecnologia, logística, dependendo do tipo da empresa, você vai ter esses tipos de processo. Como que a gente faz um organograma de uma empresa? A gente entende esses processos antes de mais nada. Então, como seria o organograma da empresa? A gente vai desdobrar isso aqui dentro do organograma da empresa, beleza? Então, a primeira coisa eu vou definir ali quem que é o CEO da empresa, tá? Dentro do organograma, quem é o CEO, quem é a pessoa que é responsável pela execução, tá? Bom, eu fiz isso. Aqui, ó, você consegue olhar que eu consigo ver aqui 4 departamentos? Então vamos definir esses 4 departamentos, né? São caixinhas, tá? Aqui é o organograma, são caixinhas. Depois eu vou falar do processo, tá? Eu tenho aqui caixinhas. Beleza? Qual que é a primeira caixinha? Comercial. Qual que é a segunda caixinha? Operação. Vocês podem mudar o nome depois se vocês quiserem. Qual que é a terceira caixinha? Financeiro. Qual que é a quarta caixinha? Gente, pessoa. Gente, gestão, né? Pode ser gente, gestão. Ou RH, tem empresa que chama de H. A gente chama de gente, gestão. Você pode chamar de RH, pode dar o nome que você quiser. Beleza? Pelos macroprocessos, todo o resto vem aqui. Pelo que eu entendi, para vocês, a maioria vai estar aqui, ó. Debaixo desse aqui, da operação. E aí eu vou encaixar as funções que eu vou ter embaixo de operação. Design, redação, né? Vocês falaram de design e redação. Eu vou encaixar isso aqui. Design. E aqui eu vou colocar redação, tá? E aí eu vou entender qual é o cargo, né? Designer, né? Ou redator, né? E aí eu consigo montar meu organograma. Uma vez que eu montei o meu organograma, tem um outro passo, que é descrever o que cada pessoa faz, qual que é a responsabilidade de cada pessoa. Se eu não tiver responsabilidade de cada pessoa, vai ficar difícil. Então, qual que é a função de um gestor, né, numa reunião semanal de análise de resultados? É olhar para o indicador. O que não é medido não pode ser gerenciado. Então, dentro de uma reunião de gestão, como funciona? Você vai olhar, eu tenho 1, 2, 3, 4 pessoas responsáveis por essas áreas dentro do teu macroprocesso. Essas 4 pessoas se reúnem. Então, por exemplo, vamos começar pelo comercial. O comercial vai chegar e vai falar assim, quais são os indicadores? E aí o comercial vai falar, olha, meus indicadores de entrada são esses, minha meta é essa, meus indicadores de saída são essas, né? E as minhas metas eram essa, bati minha meta ou não bati minha meta. Beleza? Comercial terminou, entra a operação. A operação vai falar, esses são os meus indicadores de entrada, né? E esses são os meus indicadores de saída. Bati minha meta ou não bati minha meta. Mesma coisa o financeiro, mesma coisa a gente de gestão. Tá? Esses são os meus indicadores de entrada, esses são os meus indicadores de saída. Uma reunião de... Até você pegar o ritmo de fazer, vai ser uma reunião, quando você começar, tende a ser uma reunião mais alongada, mas a ideia é que você traga essa reunião para 1h30 no máximo. Como funciona essa reunião? Eu apresento meus indicadores, tá? Os meus indicadores são meus compromissos, né? Então, cara, eu tinha que ter feito 10 prospecções e eu fiz 5 prospecções. Ele vai apresentar a quantidade de prospecção. Das prospecções que eu fiz, tantas surtiram efeito, tantas não surtiram, tantas estão em follow-up. Eu determino quais são os indicadores que são fundamentais para o meu negócio. E eu faço essa rotina. Aí vamos supor que o teu indicador era fazer 10 prospecções no comercial e você fez 5 prospecções. Então você tem um problema aqui, né? Qual que é o plano de ação? Né? Se eu não estou fazendo minhas 10 prospecções, eu tenho que responder, né? Qual que é o problema? Por que não está saindo as 10 prospecções? E aí eu tenho que entrar com um plano de ação. Então o meu plano de ação para eu poder fazer as 10 prospecções é esse.
e aí eu faço plano de ação. Toda reunião de gestão que vai dar ritmo para a empresa de vocês, para ela poder crescer, a pessoa precisa, primeiro, ela tem que ter uma meta pré-estabelecida e os indicadores que medem a meta. Tem que apresentar os indicadores e se bateu ou se não bateu a meta. Se bateu a meta, vocês vão comemorar entre vocês. Se não bateu a meta, eu preciso de um plano de ação. Quem tem que apresentar o plano de ação? O responsável pelo setor. Tá? Qual que é o papel do CEO? Cobrar. Cobrar, engajar a equipe, entender se a pessoa está com alguma deficiência, alguma competência técnica que está faltando, se ela precisa de apoio, se ela precisa de suporte, ele vai dar apoio ou vai dar suporte. Mas dentro da reunião eu tinha que ter feito isso, eu fiz, eu não fiz. Se eu fiz e bati minhas metas, reconhece. Se eu não fiz e não bati as metas, qual é o plano de ação? Preciso de um plano de ação semanalmente. É isso que dá ritmo na operação. Beleza? É isso que vai dar ritmo na operação. Eu garanto que se vocês estivessem fazendo isso, com esse olhar, há um ano, vocês não teriam só 12 clientes na base. Vocês teriam muito mais do que 12 clientes. Além da questão de CEO que você comentou, poderia, por exemplo, o financeiro e o gente de gestão ser a mesma pessoa? Só troca essa função, esse chapéu, mas funcionaria que uma pessoa tivesse, de repente, num primeiro momento, 2 atribuições ali? Sim, você pode estar em 2 caixinhas, não tem problema estar em 2 caixinhas, tá? Mas eu preciso definir quem que é o CEO. Tá. Porque os outros vão prestar conta pro CEO. Entendi. No final do dia tá todo mundo prestando conta, entendeu? Mas o CEO dá o ritmo, né? Então vai prestar. Então, por exemplo, eu sou o CEO, eu começo. Eu sou CEO e sou comercial, vamos supor que é isso. Sou CEO e comercial, então eu começo, né? Olha lá, dentro do comercial tinha que ter feito 10 prospecções, né? Foi feitas as 10 prospecções, eu consegui agendar 4 reuniões. Das 4 reuniões que eu consegui agendar, elas já aconteceram ou não aconteceram. Eu tenho 2 clientes em follow-up, porque depois vai acumulando os follow-ups, né? Eu tenho 2 clientes em follow-up, é um cliente potencial para um ticket médio de tanto, tá? Isso é o que eu tenho no meu pipeline para entregar. Fechei uma venda essa semana. Trouxe um cliente novo para dentro essa semana. É isso, beleza? Agora, olha só. Vocês estão incomodados com o faturamento, vocês estão incomodados com a margem, vocês estão incomodados com o Prolabore, né? Essa incomodação, ela tem que se traduzir num plano de ação. Porque senão não é incomodado. Senão eu tiro o in e ponho acomodados, tá? Se eu estou incomodado com isso, isso precisa virar plano de ação, tá? Se isso não virar plano de ação, eu não estou incomodado, eu estou acomodado. O termo é outro, beleza? Aí não adianta ficar chateado, porque você escolheu, você escolheu estar incomodado e fazer as ações que precisa, ou você escolheu estar acomodado e reclamar de alguma coisa, né? Com a sua insatisfação. Então, o que eu não quero é que vocês fiquem acomodados. A gente precisa de plano de ação. Plano de ação, ele só existe se for escrito. Tá? Plano de ação ele só existe se for escrito. Toda vez que a gente for fazer um plano de ação, o plano de ação, eu gosto muito de usar o básico bem feito. Eu gosto do 5W2H porque a gente prevê custo, a gente prevê hora homem, a gente prevê uma série de coisas no 5W2H, beleza? Então, assim, ó, não existe plano se ele não tiver escrito, tá? E aí o ideal é que o plano seja escrito no 5W2H, beleza? Uma planilha de Excel. Posso usar a inteligência artificial para fazer isso? Pode. Germano, nenhuma dúvida. Essas iniciativas, elas são gerais. Então, não necessariamente a gente vai ter 3 para cada Não, objetivo. gerais aqui, tá. dos sócios da empresa. Mas vai desdobrar isso para a empresa como um todo. Entendi. Porque, só para contexto, a gente chegou a fazer uma análise similar no começo do ano para o planejamento de 2025. A gente foi até determinado ponto e algumas ações não viraram tarefas mesmo no final. Só que para cada objetivo a gente tinha pelo menos umas 10 tarefas para alcançar cada objetivo. Tinha uns 8 Por isso tem que ser 3. Para o ano a gente chegou a fazer 4, e aí só que a gente pensou já no médio e no longo prazo. Então tinham mais objetivos para frente com outras tarefas que a gente também acabou atacando indiretamente, né? Não foi com um projeto efetivo para aquilo. Mas acabaram virando muitas tarefas para um ano só. E aí até a gente fez a revisão desses objetivos nos últimos meses e a gente tem poucos com
com progresso mesmo. Né? Talvez Porque não tem como uns progredir, 10% disso a gente impossível teve. progredir, é muita coisa. Por isso que eu falei, Sim. lista todos. Por que você vai listar todos? Para não cair no esquecimento. Uhum. E aí você vai fazer 3. Escolhe 3, aí eu faço um bom plano mesmo. Para as 3 iniciativas eu preciso ter um plano bem desenhado, tá? E aí eu acompanho, início, meio e fim, até terminar. Terminou, eu puxo outra iniciativa. Terminou, eu puxo outra iniciativa. Terminou, puxo outra iniciativa, né? E aí a gente vai fazendo um ajuste disso daqui, tá? Eu aqui, se eu tivesse que falar para vocês qual iniciativa escolher agora, implementar a reunião de radar já é uma iniciativa que dá trabalho. Que dá trabalho. Então, por que dá trabalho? Porque antes de fazer a reunião de radar, você vai ter que desenhar até um macroprocesso. Você vai ter que definir quais são seus indicadores de entrada, você vai ter que definir quais são seus indicadores de saída. Tem um trabalho de cognição a ser feito, isso daí, tá? Não é só sentar e vamos conversar. E vamos conversar e fazer a reunião. Só fazer a reunião de radar dá trabalho. Dá trabalho. Mas tem início, meio e fim. Né? E você vai melhorando ela depois que você começa a fazer. Então, vou colocar ali um plano, como que faz. O Brian vai entrar com vocês, ele vai fazer ali, vocês definem os indicadores e começam a fazer a reunião de radar. Ela já é uma iniciativa. Processo comercial já é outra iniciativa. Para você virar o ponteiro do resultado financeiro, você vai precisar do processo comercial, senão não vai. Tá? Para você virar o ponteiro da tua gestão, você vai ter que ter a reunião de radar. Gestão não é só a reunião de radar, é muito mais do que isso. Mas é uma primeira iniciativa, tá? Para vocês, então vamos fazer essa reunião de radar toda semana, tá? Perfeito. Beleza? Tem que ser rotina. Se não for rotina, não nossa, eu tinha caído, não tinha nem percebido. Se não virar rotina, a gente não faz. Beleza? Gente, uma avaliação, como foi? Gostaram? Perfeito, Germano. Até por curiosidade, até estava pensando aqui antes, tem aqui um trecho do meu caderno. Reconhece essa assinatura? Reconheço. Que legal, que legal. De uma palestra que eu acompanhei tua no RD Summit ano passado. E dessa palestra eu vim com muita ideia, até falei para o Edu e para Amanda que assim, mudou muito a visão de como trazer, né, a questão de estratégia para a empresa. E eu vejo que hoje foi o colocar à luz tudo o que eu estava com dúvida e que eu estava com vontade de aplicar, então foi assim, sem palavras mesmo. Estou muito, muito feliz. Legal. Bom, gente, para mim foi um prazer, tá? Vou deixar vocês, também tenho que pegar a estrada para viajar. Bom, a gente teve uma boa reunião. Eu tinha feito um trabalho prévio antes de vir aqui. Quando eu cheguei aqui, era diferente do que eu imaginei, então eu tive que reconstruir tudo de novo. Mas eu acho que os principais pontos a ser analisado aqui, tá? É rotina de gestão. Então, é uma empresa que não tem rotina, eu procurei trabalhar muito no tático. Qual a rotina de gestão que eles vão fazer para acompanhar resultados, indicadores e resultados. Uma coisa que me chamou a atenção é que eles se diziam incomodados quando eu cheguei aqui. Mas o que para eles pode parecer incomodado, para mim parecia acomodação. Ou seja, eles estavam acomodados. Então o meu objetivo foi provocar bastante eles, definir quem que é o CEO da empresa, definir o ritmo da gestão, fazer uma gestão de verdade, olhando para metas, olhando para indicadores e uma gestão de consequências, né? Não fez, por que não fez, qual que é o plano de ação. Então procurei traduzir isso. Procurei trazer mais clareza sobre qual que é o macro processo de geração de valor do negócio, porque se você não sabe quais são os processos que geram o lucro, que geram o resultado que eles querem buscar, não tem como atingir esse resultado. Então procurei ser bastante didático nessa parte. A gente saiu com o macro processo mais ou menos desenhado. Do macro processo sai o organograma e aí vai sair os indicadores e meta de cada pessoa, qual é a responsabilidade que cada pessoa tem que ter para entregar, né? Na empresa, o que eu encontrei, é muito comum encontrar isso em empresas com sócio, não tem uma definição clara de quem que é o CEO da empresa. Então é assim como fosse 3 CEOs da empresa. Tem aquele ditado que a gente fala, né? Cachorro de 2 donos morre de fome. Não pode, a empresa tem que definir quem que é o CEO da empresa, tá? E no caso dessa empresa, como é uma empresa pequena, muitas vezes o CEO vai sentar em 2 cadeiras, vai colocar o chapéu de CEO na hora da reunião de radar, que é a reunião de resultado semanal, e vai colocar o chapéu de
de repente, diretor comercial ou diretor financeiro da empresa, tá? Mas precisa deixar muito claro de quem é esse papel e os outros sócios se reportam ao CEO. O que eu estimulei, né? Eu estimulei que essa reunião seja uma reunião combativa, não no sentido de sair conflito e briga, no sentido de fazer uma gestão por consequência e combater a não entrega. Então, por que não entregou o resultado? Qual que é a causa raiz do problema? Qual que é o plano de ação? Quando vai ser executado? Estimulei isso. Por quê? Esse tipo de reunião ele vai trazer para os gestores, no nível tático, tanto o repertório emocional que precisa para fazer gestão de pessoas, quanto o repertório cognitivo na hora de tomar boas decisões para fazer as coisas acontecer na empresa. Então, eles ainda vão passar por mais mentores. O que eu sugeri para eles e eu espero que eles façam vão pegar todas as iniciativas que vão surgir de todas as conversas, escolher só 3 prioridades, tá? Não quer dizer que ele não vai fazer nada das outras iniciativas, quer dizer que eles vão dar foco, porque onde eu coloco minha atenção, né, é onde está minha energia. Onde está minha energia, aquilo se expande. Então, para expandir, eu preciso dar foco, não dá para eu dar foco para 10 coisas ao mesmo tempo. Então, 3 prioridades, executar as 3 prioridades, cumprindo, né, quem é responsável, o que vai fazer, quando vai fazer, entregando no prazo. Eu acho que em 4 meses eles atingem o resultado que eles querem para a empresa deles. Durante a dinâmica com o Marcelo Germano, que a gente disponibilizou na área de membros, no episódio estendido, foi definido que a Amanda é, sim, a nova CEO da Agência Quadri. Eu tenho certeza que essa foi uma decisão muito importante e que muitos podem pensar que isso numa sociedade de 2, de 3, é um sinônimo de um pode mais, um é mais, outro é menos, mas de fato está longe. Toda a sociedade é importante com este conjunto de complementariedade que cada um deles tem, principalmente na Quadri. Isso é muito vivo, isso é muito latente. A Amanda comandando este sonho de futuro, para onde eles querem chegar, eu tenho certeza que vai manter essa chama acesa, esse pulso firme e essa condução importante para que a Quadri assuma este protagonismo que é dela de direito. Time, como já é tradicional em todas as temporadas do SOS, a gente vai deixar um mimo aqui. E a Tati disse que era pra ser uma caixa. Eu disse, ai, mano, Tati, me dá esse papel aí de uma vez. A gente deixa este pedacinho assim de... Até não sei pra quem que eu vou para a nossa CEO. Este é o mimo. Olha, o Ender não tava pensando loucura. Este é o nosso... é o nosso mimo da 3ª temporada. RD Station, Nantab e MLabs, nossos patrocinadores. E aí, vocês vão alocar isso neste ambiente. Então, seus guildos, vamos comemorar e brindar a nova Quadri. Eu, Amanda, me comprometo em assumir como papel principal o comercial da Quadri. Quero focar ao máximo nas formas de atrair os clientes que nós buscamos, atraindo contratos maiores e mais rentáveis, ao mesmo tempo garantindo que o resultado que foi vendido seja entregue. Me comprometo, independente das dificuldades, de manter o meu foco prioritário aonde ele deve estar, sem recair em absorver o que não deve estar mais comigo, além de manter a nossa base, que é toda a equipe, sempre unida, assistida e sempre na mesma página. Me comprometo também a lembrar deste compromisso, em bons e maus dias, para não perder o rumo de para onde queremos ir e como devemos chegar lá. Quero confiar com coragem nas competências e nas forças de cada um, para executar, para entregar o seu melhor e para evoluir, passando por todos os momentos, sejam eles quais forem. Eu, Bruno, tenho o compromisso de ter como meu papel principal na agência a definição e organização dos processos, para que eles sejam claros e lucrativos, enquanto gestor de projetos, e esteja presente e focado na estratégia da empresa enquanto dono. Quero contribuir para o crescimento do meu negócio, desenvolvendo minha liderança para tomar decisões difíceis e trazer conhecimento teórico para a prática. Me comprometo a, independente das dificuldades, priorizar a empresa e buscar incansavelmente por seu sucesso, entendendo minhas lacunas e sendo um eterno aprendiz. Espero de mim e da equipe transparência, clareza e responsabilidade em assumir os desafios necessários para que a Quadri se torne gigante. Eu, Eduardo, me comprometo a executar meu papel aqui na Quadri de garantir que todos tenham o necessário para executar suas funções de maneira fluida e tranquila.
preciso sempre aprimorar meus processos para que as informações financeiras estejam claras e organizadas para meus sócios e, ao que couber, para a equipe também. Com essas informações, tomar decisões assertivas que impactem positivamente a empresa. Pretendo buscar sempre ser esse ponto neutro, este pilar confiável para que os outros se sintam confortáveis para falar comigo e juntos tecermos soluções. Por fim, ter mais transparência para que possamos juntos identificar e sanar problemas. Cada problema resolvido é um passo na direção de uma agência melhor. Cá estamos nós, 6 meses depois das gravações do reality SOS Agência, para um bate-papo com essa galera linda da Quadri. E eu já vou logo perguntando, e aí, meus amores, pós-reality, tudo que aconteceu, desdobramentos, conta pra gente aqui, então, como foram os dias, estes 6 meses aí, pós-passagem de tanta gente bacana, tanto mentor, tanta mudança, tanto impacto que deve ter tido. Então, eu e todos nós estamos muito curiosos aí para saber quais foram os desdobramentos pós-SOS. Bom, preciso dizer que assim, a lista que a gente saiu do reality era uma lista de páginas e mais páginas de tarefas de casa para a gente implementar. Ainda tem muita coisa para a gente fazer, mas do que a gente já colocou em rota, mudou muita coisa, né? Então, uma das nossas principais dores, né, era a questão financeira, né? Então, a saúde da empresa, por a gente ser uma agência full, por a gente ser uma agência onde toda a equipe é CLT, né? Então, isso tinha um custo para a gente muito alto e que apertava, que em alguns momentos fazia com que a gente ficasse nessa corda bamba de, puxa, será que a gente vai conseguir manter, por quanto tempo, tudo mais, né? E foi uma das coisas que já no primeiro episódio a gente viu, né, de a necessidade de tirar muita operação que estava comigo para poder focar no comercial, e foram 2 coisas que a gente priorizou na nossa lista enorme, né? Então, a gente já teve mudanças aí de cargos, então algumas coisas até que a gente viu no episódio de hoje, né, que saiu o episódio com Karine, onde a gente falava sobre trazer uma nova pessoa para a estratégia, a questão de contratação de uma nova pessoa para o time de redação, de mudança do nosso estrategista. Então, essas movimentações já foram feitas. E na parte de estruturação comercial, também agora temos um playbook super atualizado, com base no que o Ricota mostrou. Então, a gente documentou tudo, trazendo para a nossa realidade, com os passos todos que foram mostrados. Já comecei a implementar esse playbook, o que já fez uma diferença enorme de vendas, com a prospecção, agora com metodologia, uma prospecção para o ICP correto, para o nicho que a gente está, né, afunilando. Então, era uma das grandes viradas de chave, né, a gente ir, de fato, para o nicho de OH. Então, ainda temos uma gama de serviços robusta, mas agora a gente foca principalmente no out of home, e isso já tem trazido retorno com clientes novos que a gente fechou com grandes contratos, grandes contas que a gente não tinha até então do nicho, e né, a questão também, acho que, de social selling, né? Então, a gente se promover, que foi uma das coisas que o
Kiso trouxe, né? Então, logo em seguida, eu comecei a movimentar meu perfil. Uma das coisas que eu lembro que ele trouxe como indicadores positivos, a gente traçou como meta participar de um podcast. E eu já fui convidada, fui em dezembro para um podcast, inclusive 31 de janeiro sai o episódio que eu participei do AJ Podcast lá no Rio de Janeiro, que é um podcast do OH. Então, falando diretamente para o público de nicho que a gente está esperando. Então, todas as movimentações a gente já implementou e já está colhendo frutos que estão sendo incríveis. Que legal. Bom, aproveitando aqui o gancho da Amanda, né, como o SOS foi bem focado no comercial e a gente já teve aqui movimentações no time, né, para poder liberar a agenda da Amanda, automaticamente isso impactou bastante em produção, né? Então, com essa mudança no time, com tudo que a gente viu ali no SOS de revisão de processos, a gente também passou por uma grande reviravolta aqui na parte de produção, principalmente com a implementação do Nantab. Então, junto com o Nantab veio toda a nossa revisão de processos interna, né, e alinhado com o comercial, essa revisão de precificação, revisão de produtividade, revisão de realmente que tipo de contrato está valendo a pena ou não para a gente, né, para que a gente se torne um CNPJ lucrativo. E isso impacta em toda a nossa revisão interna aqui de oferta de serviços, pacotes, enfim. Então, esse alinhamento entre comercial e produção também foi bem amarrado, né, algo que a gente vem até hoje agora debatendo. Inclusive, a gente tem uma reunião amanhã, né, Amanda, para falar mais sobre precificação aí para 2026. Então, virou um tópico muito importante aqui para a gente, até para a gente poder passar esse retorno para o financeiro, né? Então, toda essa conexão entre os três pilares da agência, que a gente sempre teve muito forte enquanto sócios, agora eles realmente são estratégicos. Então, a gente entendeu qual que é a amarra entre todos eles e aplicou e vem aplicando, né, daquela grande lista que a Amanda comentou, para que a gente consiga ver resultado. E que o Nantab, então, vem ajudando muito a gente com essa revisão dos processos, automação dos processos também. Então, um outro ponto que era muito importante que a gente citou no SOS era liberar o meu tempo também do que era manual de gestão de projetos, para que eu pudesse também auxiliar em algumas coisas que a Amanda também estava ocupando ali da agenda dela. Então, claro, a gente está agora num processo, né, de adaptação, de migração, e que ele está sendo bem, como eu posso falar, bem trabalhoso, bem intenso, mas que é necessário. Então, junto com a migração vem toda essa revisão, né, e que é muito importante para que as coisas funcionem e que a gente consiga fazer com que a agência rode sozinha. Então, as automações estão começando a fluir, tá bem legal de ver as coisas acontecerem. Que lindo. E, Edu, para o teu setor, para o teu nicho, teu segmento... Eu brinco que a planilha não mente, né? Então, a gente começa a falar de todas as coisas que a gente mudou durante a SOS, tanto na produção, quanto de organização interna e botar a Amanda para vender 100%. E isso já refletiu no nosso financeiro, né? Nosso faturamento, desde que começou, desde o fim da SOS, com as mudanças que a gente implementou, subiu em 30%. E a previsão para esse ano que 2026 seja um ano que cresça muito, né? Que a gente está mudando bastante coisa, está otimizando o processo, então a gente está conseguindo botar mais clientes para dentro sem necessariamente ter que aumentar a equipe, né? Que é o que a gente queria, para conseguir ter sair daquele 0 a 0 e começar a conversar sobre ter lucro, né? Então, um faturamento de 30% que cresce numa empresa que já tem 6 anos, né? A gente consegue fazer esse faturamento subir em 6 meses, fica claro de que houve resultado, né? Que a gente conseguiu implementar já boa parte do que estava lá e o resultado veio, né? Isso que a lista está no começo, né? Exatamente. A gente fez um roadmap aqui das implementações para também não deixar todo mundo louco, né? Não deixar os funcionários loucos. Então, a gente já implementou o Nantab, já migrou toda a nossa produção para lá, já está funcionando bem e já mudamos várias outras coisas aqui dentro, tanto no RD implantado para os clientes, quanto no RD para a gente também. E a gente está vendo que o resultado está vindo, né? Tanto nessa parte que fica mais fácil, quanto na entrega de mais resultado para os clientes e resultado para a gente também, né? Quando a gente começa a fazer nosso marketing, as coisas começam a funcionar bem também. Que loucura, né? Que loucura. E a gente é bom em fazer isso, né? Só que a gente não estava fazendo para a gente, daí é um pouco mais difícil. Eu confesso que está muito gostoso de acompanhar vocês. Está muito gostoso. É isso. Deixe que limão a gente fazer uma limonada incrível. E, turma, Amanda, agora para a gente fechar este papo, futuro, o que vocês
estão planejando aí? Conta para nós aí quais são essas expectativas. Bom, eu imagino que a gente deve ter aí, né, contando spoiler já, o tal do evento, né, que foi um ponto alto, né? Ele Eu tá quero previsto estar para aí, tu esse sabe, ano. né? Tu sabe que eu quero estar aí, né? Eu te trago de palestrante para o evento. Não, eu não sei palestrar pro teu grupo, mas eu quero estar aí entregando panfleto na porta. Eu não estou nem aí, eu quero estar aí. Fechado. Mas esse é um dos pontos que a gente deixou para esse ano, né? Nossa ideia inicialmente era fazer ano passado, mas a gente precisava movimentar a equipe e focar na venda, né? Então a gente organizou a produção para a gente poder agora fazer um projeto quadri, que a gente viu bastante isso até com o pessoal do portal publicitário, né? Então agora a gente deve ter isso aí aparecendo um pouco mais adiante, né? Ainda não temos data definida, mas está previsto para esse ano. E a gente precisa, de fato, agora, né, encaixar mais o nicho. A gente já está com todos os caminhos trilhados, a gente já tem a estrutura pronta, a equipe já está se ambientando bastante no Nantab. Precisamos ainda amarrar aí alguns parafusos para a gente, né, sentir isso agora como uma nova rotina. Mas a ideia esse ano é que a gente realmente apareça muito mais, que a gente faça ações para que a gente consiga se promover e aparecer mais para o nicho, né? Então, é consolidar a quadri, essa nova quadri, para que as pessoas vejam tudo que a gente está fazendo e consigam ver o que aconteceu do reality para cá, olhar e falar assim, nossa, realmente, né? No ano passado não ficava muito claro, por exemplo, antes quem que era o público, o conteúdo estava meio, né, distante, enfim, olhar para a gente quer que o pessoal olhe e fale assim, entendi, gostei e agora é uma agência que tem uma presença mais marcante, assim. Que legal. Então, ó, desejo, né, como fã, como admirador, como amigo que sou, como um apaixonado por vocês que sou, desejo toda a sorte do mundo. Do lado de cá, vocês vão continuar sempre contando comigo, eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá bom? Então, beijo, sucesso e quem sabe até um próximo reality, não é mesmo? Tudo certo, preocupante. Não separei de uma sociedade. Terminou o SOS. Tá? Não, como assim? Não, gente. Você pode falar. Não. Rodrigo, é toda vez a mesma coisa, cara. A gente fez um monte de inventário, um monte de coisa no mesmo lugar. Vai vir,